somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, amado Pai Celestial, obrigado, Deus, por mais esta oportunidade que temos de estar aqui reunidos em Tua casa, Senhor. Como acabamos de cantar, Senhor, o valor que há em nós é o Teu Espírito Santo habitando em nossos corações e nos movendo, Deus, num dia como este. E nós te agradecemos, Senhor. De nós mesmos não temos nada, mas a Tua graça tem nos alcançado, Senhor. E jamais, ó Deus, iremos nos cansar de agradecer, de Te louvar, de engrandecer o Teu nome por isto, Senhor. Obrigado, Senhor, por Tua presença neste culto, pelos louvores. E que agora, Pai, o Senhor possa falar a cada um através da Tua palavra e possamos receber a porção que vem do alto, Senhor, o pão que vem do céu, não algo humano, Senhor, feito pelo homem, mas a palavra, Senhor, a palavra que edifica, Senhor, que cura, que liberta. É esta palavra que precisamos, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda a Tua igreja, esta pequena parte da noiva que está aqui, Senhor. O Senhor conhece, Senhor, o mais íntimo de cada coração, de cada família, de cada alma, Senhor, as dores, as dificuldades, as lutas. Deus, nós viemos aqui porque precisamos de Ti, Senhor, porque sem Ti nós não podemos fazer nada, sem Ti nós não somos nada, Pai. Mas nós sabemos que em Ti nós temos confiança, em Ti nós temos paz, em Ti nós temos tudo aquilo, Senhor, que a Tua palavra tem nos prometido, que a Tua palavra tem nos garantido, Senhor. Obrigado, Senhor, e que eu seja apenas um instrumento aqui, saindo da frente, e que o Senhor possa falar, Pai, que Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Perdoa, Pai, também nossas falhas, Senhor, nossas dificuldades, aquilo que tropeçamos, Deus, que não gostaríamos de ser assim, mas a Tua graça nos alcança, a Tua misericórdia nos alcança, e sabemos, ó Deus, que podemos chegar na Tua presença pelo sangue, Pai, aquele sangue que nos purifica, que nos limpa de toda mancha, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Te agradecemos por tudo, no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe e continue abençoando a cada um. Realmente nós podemos sentir a presença de Deus, né? Desde esses louvores antigos, eles não podem morrer, nós sempre temos que manter eles em nosso meio, né? Essas são orações, são verdades cantadas. Que Deus continue abençoando, irmão Carlos. Estava muito bom acompanhar e eu gostaria, irmãos, de ler a palavra de Deus aqui no livro de Filipenses, para nós termos uma meditação esta noite. Livro de Filipenses, no capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 12. Paulo escreveu assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. A verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente,
julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela porção da palavra que lemos. Este é o texto, Senhor, que temos aqui, e isto já fala, Senhor, grandemente aos nossos corações, mas o contexto, Deus, que temos pela frente, dependemos de Ti, Senhor, do Teu Espírito Santo nos conduzindo, nos tomando pela mão. É isso que eu peço, Pai, nesta noite, que a Tua palavra possa descer aos nossos corações, Pai. Obrigado, no nome de Jesus. Amém. Podei vos assentar, irmãos. Louvado seja Deus. Se eu fosse dar um título para a mensagem de hoje, eu colocaria essa expressão de Paulo aqui, né? Em nada confundidos. Creio que esta é uma característica do cristão, de ter esta segurança, esta certeza de que em nada, e quando você fala nada, é nada, nós seremos confundidos. Amém? Louvado seja Deus. Veja, né, tamanha a fé, a certeza que Paulo tinha ali. Se você continuar lendo este capítulo que acabamos de ler aqui, você vai ver, né, que Paulo chega a ficar em dúvida, né, se ele tinha vontade de ficar vivo ou de morrer, né, porque ele falou que se fosse com Cristo seria muito melhor, né. E daí a gente vê, né, no versículo 24, ele diz, né, mas julgo necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então, né, daí esses dias eu conversava com a minha esposa a respeito disso, e eu falei para ela, né, um cristão que é cheio do Espírito Santo, a melhor coisa para esse cristão é morrer e ir com Jesus, né, que ele está seguro. Mas sabemos que vida eterna é viver para os outros. Então, se Deus te dá o Espírito Santo, você pode abençoar alguém. Você tem uma família, você tem amigos, tem irmãos aqui, e tem pessoas que certamente vão precisar de você, e Deus quer que você fique aqui, né? Seria muito fácil, quase covardia, né? Você se salvar, receber o Espírito Santo e ir embora, né? Mas não. Deus quer te encher do Espírito Santo, quer que você seja uma testemunha aqui, porque Ele quer te usar a favor da obra. Amém? Louvado seja Deus. E o cristão, ele tem essa certeza, né, essa segurança. Ele não é confundido em nada. Ele não depende do conhecimento humano, não depende da política, não depende das coisas aqui dessa terra. Mas uma característica do cristão verdadeiro é isso, né? Ele não tem confusão. Você olha aí fora, né, o sistema religioso, né, pega qualquer linha, qualquer vertente dentro do chamado cristianismo ou fora mesmo, né, pega 50, 100 anos aí para você ver o quanto que as coisas mudaram, né? Agora você pega esta palavra, pega esta mensagem como temos, ela mudou alguma coisa? Não mudou nada, né? Nós é que às vezes mudamos, mas quando você começa a se alimentar da palavra, começa a orar, começa a colocar a tua vida na presença de Deus, o que o Espírito Santo te faz? Ele te traz de volta, lá no princípio, lá na base, amém? Ele te restaura, né? Porque a mensagem não mudou, a Bíblia não mudou, é a mesma, amém? Louvado seja Deus, é isso que nós queremos todos os dias, né? Nós queremos que a palavra venha e nos corrija. Quando vêm os espíritos, vêm as tentações, vêm as influências do mundo, e se você baixa a guarda, né? Se você começa a afrouxar, digamos assim, né, a caminhar como o mundo vai indo, vai recebendo influência daqui, influência de lá, quando vê você já está com pensamentos diferentes, palavreados diferentes, tem algo dentro de você que te avisa, né, tem algo errado aí, não é este o caminho, e a palavra vem e te traz de novo, e até, né, às vezes a gente pensa, né, quem é um cristão da mensagem, se alguém lá de fora às vezes vem aqui dentro e não conhece aquilo, né, pensa, meu Deus, mas o pastor aquele dia pregou e aquilo foi tão forte, a doutrina, aquela palavra, aquilo é tão forte, como é que esse povo volta lá? Mas é que tem algo dentro de você que sabe que aquilo é vida para você, aquilo é segurança, amém? E às vezes até dói um pouco, né, a correção, a exortação, mas o cristão agradece a Deus e sabe que aquilo é para o bem. Deus corrige aquele que ama, né?
Eu sempre falo isso, mas se você está sendo corrigido, né, seja aqui numa escola dominical, num culto, ou mesmo quando lê uma mensagem, algo que o profeta pregou ali, aquilo te corrige, você, às vezes, né, dá uma parada assim, uma reflexão, mas aquilo você sabe que aquilo é saúde, aquilo é vida para você, amém? Louvado seja Deus. E o cristão caminha com essa certeza, essa segurança. O cristão não tem, né, vamos pensar, vamos conversar, não. A coisa é preto no branco, né? Não tem, vamos pensar, quem sabe foi uma interpretação, vamos, né, como o sistema religioso gosta de fazer, né? Mas não, vamos olhar lá como era no grego. O profeta escutando uma mensagem hoje, ele dizendo, né, uma mensagem hoje de Atos do Espírito Santo. Essa eu vou citar com certeza aqui, porque eu escutei hoje. O profeta dizendo, né, eu não vou trazer coisas do grego, porque aqui eu falo de Jesus. Né? Nós não precisamos buscar lá na teologia, nós falamos da palavra de Deus como ela está hoje aqui. Amém? E ele até fala, né, às vezes eu busco algum termo do grego, né, busco informar, saber alguma coisa a mais para poder me defender. Né? Mas aqui no tabernáculo, aqui nós falamos de Jesus Cristo, esta é a nossa segurança. Amém? E aqui, irmãos, eu gostaria de ler, esses dias, acho que algumas semanas atrás, o pastor leu aqui numa quarta-feira, e eu gostaria de ler aqui em Salmo 119, nos primeiros versículos aqui, o salmista dizendo assim: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Se você quiser acompanhar ali, Salmo 119. O salmista dizendo aqui, né, bem-aventurado, estamos sempre ouvindo, né, bem-aventurado é alguém que é muitas vezes feliz. E feliz é o quê? É alguém que foi bem-sucedido. E o cristão, quando ele está na palavra, quando ele obedece a palavra, quando ele segue a Cristo, ele não tem outro resultado a não ser bem-sucedido, amém? Louvado seja Deus. É loucura para o mundo, né? Porque vai olhar lá para os nossos irmãos e vai dizer, mas como você está aí numa arena sendo morto e está bem-sucedido? Eu estou seguindo a vontade de Deus, amém? Estou defendendo o evangelho, estou do lado da palavra. Ah, mas isso vai te custar a vida. Mas este é o meu sucesso, é entregar minha vida a Cristo, amém? Louvado seja Deus. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Ei, meu irmão, isso estou pregando para mim agora aqui já, né? Quando nós buscamos a Deus como prioridade, né? A primeira coisa na nossa vida, né? Não tem mais nada entre você e Deus. Né? Todo o resto é secundário, o trabalho é secundário, né? A tua vida até com a tua família é secundária, mas a prioridade é Deus. Se você colocar a família em primeiro lugar e Deus em segundo, já vai dar problema. Se você colocar o trabalho, piorou ainda. Colocar o dinheiro, meu Deus, você já perdeu o rumo, né? Mas você coloca, né, de todo o coração. Versículo 3. E não praticam a iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Essa palavra, estou na minha versão aqui, é uma ACF, né, Almeida Corrigida Fiel, acho que é uma das mais comuns. Mas diligentemente, o salmista está dizendo aqui algo que você observa detalhadamente, né? Você não lê a Bíblia como um jornal, você não lê a mensagem como se fosse uma receita qualquer, não, mas você observa cada palavra ali, aquilo que você lê, aquilo que você ouve, você sabe que ali tem vida para você, amém? Oxalá, versículo 5, os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos, então não ficaria confundido atentando eu para os teus mandamentos, aleluia. O salmista já deu a receita, né? Já deu aqui o resultado. Se tem alguma dúvida, né? Algum espírito de confusão, algum espírito de discussão, algo assim, tentando fazer você desviar o caminho, né? Fazer você pensar que não é bem assim, né? Você vai ver qual que é a receita, você olha para a palavra, você se alimenta da palavra, você escuta a palavra, você ora, você busca Deus, que lá não tem essa de confusão, não. Nós olhamos, né, desde o princípio, qual que foi a arma de Satanás? Sempre trazer confusão, sempre trazer dúvida, sempre trazer aquele 1% de algo diferente, algo errado, algo ao contrário ali para fazer você errar, para fazer você tropeçar. E ele conseguiu fazer a Eva cair e conseguiu fazer milhões de pessoas caírem também. Né? Sempre trazendo um pouco de verdade e um detalhezinho ali de algo incorreto, algo que não é a vontade de Deus. E assim ele trouxe engano. Ouvimos aqui esses dias, né, na escola dominical, o pastor trazendo
né, que nos últimos dias não seria diferente, seria algo muito parecido. Seria algo muito próximo do verdadeiro para poder tentar enganar o escolhido. Mas nós sabemos que o escolhido não vai se perder. O escolhido sabe. Amém? Porque nós não seremos confundidos. Nós temos essa mesma certeza que Paulo tinha ali. Que nós não seremos em nada confundidos. Aleluia. Louvado seja Deus. Veja, né? Tem aqui alguns exemplos. Né, se nós formos falar lá de Abel, então, no começo. Né, veja que ele observou aquilo, né, aquela história, aquilo que havia acontecido com seus pais ali, e o Espírito Santo revelou para ele qual que era o sacrifício verdadeiro. Não foi um homem, não foi a carne, não foi da cabeça dele, não. Foi o próprio Deus que revelou para ele e mostrou que Deus requeria um sacrifício perfeito. Ele não teve dúvida, não teve confusão na mente dele. Ele foi lá e fez o sacrifício conforme era a vontade de Deus, e aquilo custou a própria vida dele. Mas ele não ficou confundido. Caim já ofereceu um sacrifício, fez lá algo bonito, né, algo muito belo, mas não era aquela a vontade de Deus. Ele pegou os frutos da terra, aquilo que o próprio Deus tinha trazido, né, a criação de Deus, mas não era aquela a vontade de Deus. E hoje, meus irmãos, não adianta nós querermos enfeitar o nosso altar, trazer algo muito bonito, conforme a nossa vontade. Se estiver fora da palavra, não vai adiantar. Não vai adiantar, nós vamos errar o alvo, e nós não estamos aqui para errar o alvo. Nós estamos aqui para observar os nossos caminhos de acordo com a palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Nós olhamos mais à frente também, né? Exemplos bíblicos. Eu creio que cada exemplo ali Deus deixou para que fossem pregações, né? Fossem lições de vida para nós. Se nós fôssemos olhar, né, Abraão também saiu lá daquela terra, saiu de Ur, né? E você não vai achar em nenhum lugar na Bíblia Abraão querendo voltar para Ur dos caldeus. Você não vai ver Abraão olhando para trás e desejando voltar para lá, né? Mas você vai ver ali Abraão enfrentando, né, aquele deserto, peregrinando, enfrentando fome, guerras, né? Não foi fácil, né? Não pensa que Deus chamou Abraão e colocou ele num carro com ar-condicionado, né, um aeroporto, para ele viajar fácil lá, né, uma classe executiva. Não. Né? Peregrinação, anos e anos e anos. Né? E hoje, o nosso nível de paciência, eu olho para mim, olho para minha família, para as crianças, para as pessoas que estão ao redor da gente, né? E você pode fazer a mesma autoanálise. Se a gente fica um dia sem internet, meu irmão, né? A gente fica nervoso, né? Já começa a ligar lá no provedor. Meu Deus, é sábado, sem internet, o que vai acontecer? Vai acabar a minha vida agora, como é que eu vou ficar, né? Não consigo abrir o WhatsApp, o celular não funciona, vou ter que ir lá na Claro, faltar serviço segunda-feira, porque... Né? E pensa, né? Você olha Abraão, anos e anos peregrinando, e você olha ali, né, em Gênesis, passou numa terra lá, e a fome era grande, e ele tinha que pegar toda a criação dele, a família, quem sabe controlando a água, quem sabe controlando o alimento, dizendo filhos, nem tinha filhos, né, mas aqueles criados dele ali, e assim, vamos ter que achar um lugar, ir para o Egito, buscar comida, porque não está fácil, né, e aqui, qualquer dificuldade que a gente tem às vezes, né, já começamos a reclamar, já começamos a se estressar, a ficar ansiosos, né, mas a nossa vida está muito fácil hoje, né, esse que acho que é o problema, né. Talvez Deus tenha que dificultar um pouco as coisas para nós começar a desconectar desse mundo aqui. Nossa vida tem às vezes ficado, né, de uma maneira tão confortável, né, que às vezes até sair de casa, é melhor ficar em casa do que sair para ir na igreja, é melhor ficar em casa do que sair para visitar um amigo. Né, tudo tem trazido o ser humano para um comodismo. Né, não falo aqui como crítica, mas isso é uma coisa geral que vocês podem ver. Né, hoje é comum as pessoas chegarem aos 30 anos sem querer sair de casa para constituir família, porque a casa dos pais é muito confortável. Né? Pai tem comida, tem roupa lavada, por que eu vou casar, ter família, pagar minhas contas, se a casa do pai é muito mais confortável? Né? Tá por tudo aí, né? Tá por tudo. Né? A gente já encontra já até depois dos 30, 40, né? Acho que aqui não tem, né? Mas aí fora está comum isso aí. Né? Porque a gente tem um padrão de vida hoje bem confortável. Isso é bom? É bom, mas nós não podemos nos apegar a isso, porque isso faz nós tirar o foco daquilo que realmente importa. E você vê aí fora, né, irmão? Se você vai no mercado, vê como estão as coisas, não estão fáceis. E se você vai olhar mais a fundo, o que está sinalizando aí, que vai o quê? Vai piorar, né? Olha o que está acontecendo aí com os países, as potências, guerra e mais guerra, crise e mais crise. Um caos, não só no Brasil, mas Estados Unidos, Europa. Todos os países, a ordem está tudo saindo do controle.
Então não é momento de nós nos acomodarmos aqui no nosso conforto, né? Parece que a nossa casa é tão boa, a nossa vida é tão boa, mas Deus não fez nós para ficarmos aqui. Nós temos uma promessa que é muito melhor, nem se compara com essa vida aqui. Você pode ser rico aqui, ter a vida mais confortável, mas nada aqui se compara com a promessa que Deus nos deu. Amém? Aleluia! Não podemos nos confundir, irmãos, não podemos deixar essas acomodações, essas comodidades da vida aqui, né? Hoje em dia você nem precisa sair da cama para comer, né? Você pega o celular ali, pede alguém para te entregar uma comida em casa, você vai lá no portão, paga no cartão, paga no Pix, tudo é tão fácil, né? Mas não é assim que Deus quer. Deus quer nós almejando algo mais. Amém? Louvado seja Deus. Nós estamos voltando para Deus, estamos voltando para aquilo que Deus preparou para nós, e nós não podemos nos acomodar aqui. O cristão olha para a promessa como Abraão, caminha por fé, não anda por vista, né? Você olha lá para o crente Abraão, né? Pensa, será se ele pegou o celular dele ali, né? Vou olhar como é que é essa Canaã aqui, vou olhar no Google aqui, ver como é que é essas imagens, se é um lugar bonito mesmo, né? Vou ver como é que é as ruas de Canaã aqui, como a gente faz hoje, né? Para ver se vale a pena viajar para lá. Não tinha isso, né? Não tinha nada, não. Deus chamou, eu estou indo. Como é a terra, não sei. Como é a cidade, não sei. Mas Deus me chamou, eu estou indo. Aí, quem sabe, olhava para Abraão, meu Deus, Abraão tem tudo aqui, né? Ele até diz ali que ele era rico, tinha muita coisa, né? Vai passar dificuldade, vai passar, né? Vai enfrentar o incerto lá, mas ele estava seguindo a vontade de Deus, amém? Aleluia! Ele enfrentou tudo aquilo, e você não vai ver Abraão reclamando, né? Você não vai ver Abraão retrocedendo, Abraão murmurando, e esse eu creio que deve ser o mesmo sentimento nosso, de caminhar, suportar as nossas dores, as dificuldades, porque Deus é maior e Ele está sempre conosco. E Ele é que nos garante a promessa, amém? Estava até anotando aqui no meio da passagem de Abraão, fui olhar para ter certeza lá, né, a respeito de Paulo. Eu falei, né, como nós estamos numa geração tão neurótica, tão impaciente, né, e nós temos que lutar e não deixar esta opressão vir sobre nós. Mas veja o próprio Paulo, né, ficou cerca de 4 anos preso, né, e preso injustamente, né, e se as prisões hoje não são boas, né, você pode imaginar naquele tempo como era, né, como é que era Paulo ali dormindo, quem sabe, né, não tinha nenhum colchão, não tinha nenhuma cadeira, nada, nenhum banheiro, nada, naquelas prisões ali, um pouco em Jerusalém, um pouco em Roma, mas ele ficou ali, né, e o que ele fazia? Ele ficava escrevendo cartas para os irmãos. E na segunda prisão que ele ficou, ele recebia as pessoas que iam lá e orava pelas pessoas, abençoava as pessoas, mesmo estando em prisões. Amém? E Paulo, né, ele falou que aquela, como nós lemos em Filipenses, né, aquelas prisões, aquilo animou ainda mais os crentes, né? Os irmãos, vendo ele sofrer, eles se animaram mais ainda. E eu penso que hoje deve ser o nosso sentimento, quando você vê que a noiva, né, os nossos irmãos estão sofrendo, né, talvez não só aqui, mas em todo o mundo, mas isso é motivo para você se animar mais, para você buscar mais a Deus, porque isso é a Bíblia se cumprindo. Se há perseguição, né, essa semana a mídia não divulga muito ali, talvez alguém aqui tenha visto mais precisamente, mas eu creio que é na Nigéria, né, tem muitos cristãos lá sendo mortos, né, centenas, milhares, né, se você pesquisar ali, você vai achar alguma mídia independente aí, porque na grande mídia isso não sai, né, isso não vende notícia, né? Eles não querem saber muito o que acontece com os cristãos. Mas lá estão sendo perseguidos e mortos, nossos irmãos, né? Aqui ainda nós temos essa liberdade, às vezes nós não damos valor a isso. Mas há sim uma perseguição e pode vir sobre nós a qualquer momento. Pode vir, né? Você está vendo o que acontece aí fora, né? Se você olhar um pouquinho as notícias, você vai ver, né? Eu tenho conversado até mesmo com advogados, com pessoas aí da sociedade, e as pessoas falam que a justiça humana aqui acabou, não existe mais, né? Aqui hoje em dia tem um poder já se instalando no governo, não só no Brasil, mas em várias nações ao redor do mundo, e tem alguém mandando em tudo isso, e o cristão sabe, irmão, você sabe, eu sei, nós sabemos que haverá um poder, haverá um governo que vai dominar as nações, e isso já está começando, isso já está se instalando, nós não temos mais que tomar partido de A e B, aqui está tudo comprometido, está tudo condenado aqui, meu irmão, não há esperança, né? Ano que vem, certamente, haverá eleições, e até quando teve aquele jejum aqui, os pastores estavam ali, um dos assuntos que foi tratado foi esse, né? Quando tiver eleições, a noiva tem que ficar fora disso, né? Não puxar partido para A para B, porque
você só tem duas opções no final das contas, né? Ou você vai ficar do lado de comunistas, né, que você sabe que comunistas não têm amor, não têm alma, eles podem ver uma pessoa, né, fazer atrocidades, eles não dão bola, ou você vai ficar do lado de Roma, né? Que lado você quer escolher? Eu não quero nenhum lado. Eu não tenho parte com Roma, não tenho parte com quem está contra Roma. Nós estamos fora disso. Nós estamos fora, nós fomos chamados para fora de Laodiceia. Nossa pátria é celestial, eu não vim para defender uma bandeira de um país A ou B, ou partido A, partido B, não. Nossa pátria é de cima, amém? Louvado seja Deus. E nós temos que desapegar, irmãos, desconectar disso aqui. Porque quanto mais nós desconectamos do mundo, mais nós nos conectamos com Deus. Mais nós nos conectamos com a palavra de Deus, e é isso que nos traz vida, é isso que nos dá força para nós continuar a nossa caminhada. Amém? Louvado seja Deus. O cristão, ele aceita a vontade de Deus. Ele renuncia, o profeta diz nessa mensagem, né, Atos do Espírito Santo, ele renuncia os seus próprios interesses, as suas próprias vontades, por mais que sejam boas, mas se aquilo é uma vontade própria, egoísta, né, diante de Deus você renuncia isso e você aceita a vontade de Deus. Uma vez que você tem um encontro com Jesus, você não será mais o mesmo. Se você é um cristão, irmão, nascido de novo, um cristão que morreu para o mundo, que viveu de novo para Deus, você tem dentro de você uma centelha da vida de Deus. É a vida dentro de Deus dentro de você. E o que acontece? Deus não pode mais fazer nada contra você, porque você é parte dele agora. Você tem vida de Deus dentro de você. E o que você tem que fazer agora? Você só tem que continuar buscando mais para ser cheio do Espírito Santo, para ser achado naquele dia como uma virgem prudente, com a lâmpada cheia. Mas você não tem mais como voltar atrás. Não tem. Às vezes você olha para você, né, e pensa, meu Deus, mas eu falhei, eu tropecei, mas eu não consigo desistir, eu levanto, eu vou de novo. O que é isso? É a vida de Deus dentro de você. Você não fica, você não se confunde, você não tropeça, cai, mas você sabe qual que é o caminho correto. A palavra vem e te traz de volta. Amém? Quando você não tem a vida de Deus dentro de você, aí quando vem a palavra para te corrigir, para te ajudar, você já fica bem, veja, não é assim, eu acho que, né, não concordo com esse pregador, não concordo com o pastor, eu acho que isso que o profeta disse não foi bem assim. Você começa a argumentar. Mas quando você tem a vida de Deus, é como aquela plantinha que está murcha, e quando vem a água, ela vive de novo, ela cresce de novo, amém? Louvado seja Deus. Nós temos que manter isso, irmãos, manter o nosso foco, manter o nosso alvo em Cristo, e é isso que nós precisamos para continuar avançando, para continuar a nossa caminhada aqui. Se você olhar para você, eu creio que todos aqui poderiam dizer, né, não está fácil, não tem sido fácil, são problemas, são lutas na família, no trabalho, na sociedade, né? Hoje em dia, né, você tem que cuidar até às vezes, né, tem que ser vigilante, né? Mas se você não vigiar, até para estacionar teu carro, aparece alguém para brigar com você, né? Você vai estacionar, chega alguém, toma a tua vaga ali, tu pensa, não, deixa, pega a vaga, eu procuro outra, né? Mas se você já der brecha para o inimigo ali, o inimigo já quer fazer você cair, né, tropeçar ali, numa coisa simples, banal, né, sem sentido. Não, você deixa, né? Chega alguém, toma a tua vaga ali, você cede, o cristão cede, deixa. Não, alguém te cortou no trânsito, né? Às vezes dá vontade de abrir o vidro e buzinar. Não, deixa, né? Me cortou, de repente não me viu, está tudo certo. Você segue seu caminho, porque tem algo diferente dentro de você. Jesus chegou a dizer para resplandecer as boas obras em nós, para o mundo ver a diferença em nós. E é isso que nós precisamos buscar, irmãos. O mundo tem que ver a diferença mesmo em nós, tem que ver a diferença em mim. Não adianta eu vir aqui falar, eu vir aqui aos cultos e chegar lá fora e fazer tudo ao contrário. Não adianta. Isso não é cristianismo verdadeiro, isso é hipocrisia. O profeta disse nessa mensagem, em Atos do Espírito Santo, se vocês puderem ler depois, ele diz, né, aquele que crê na palavra, um dos sinais do verdadeiro cristão é aquele que crê em toda a palavra e pratica. Né? Não é porque crê, né, o próprio Tiago disse, né, o apóstolo Tiago disse ali, que crê até o diabo crê. Né? E nós falar que crê é fácil, e é bom falar que crê. E quando você crê, você tem que falar que crê mesmo. Mas é lá no dia a dia, é lá na tua vida, no cotidiano, é lá onde a vida acontece, que nós temos que mostrar pelos frutos que nós realmente cremos. Amém? Louvado seja Deus. Não é fácil, mas é Ele que nos dá a graça. É Ele que nos conduz. O profeta diz, né? Não devemos nos gloriar de nada, de nenhuma obra nossa, porque não foram obras nossas, foram obras que Deus fez em nossa vida.
Né? Se alguém pudesse se gloriar, dizer, não, eu parei de fumar. Não, não foi você que parou de fumar, não, foi Jesus que veio e tirou isso de você. Não, eu fazia algo errado, eu tinha essas atitudes, falava de um jeito, falava mal do meu irmão, agora não falo mais, eu parei com isso. Não, foi Deus que veio e tirou aquilo de você. Amém? Louvado seja Deus, toda honra, toda glória sempre a Ele. Amém? Louvado seja Deus. Nós temos que continuar, irmãos, deixa eu ver aqui, para eu continuar mais um pouquinho. É tão bom meditar na palavra de Deus, né? A gente realmente se empolga, a gente fica animado, porque essa palavra aqui, isso aqui, aviva, né? Aviva em nossa alma. Se nós olharmos aqui também, né, os irmãos ali no deserto, né, aquele povo de Israel no deserto, quando eles saíram do Egito, né, saíram lá, o diabo sempre trouxe, né, elementos para confundir. O diabo ele não gosta de ver alguém decidido, alguém que está olhando para Cristo, para a palavra, para a promessa. Não, ele sempre vai trazer alguma coisa para tentar fazer você se confundir. E veja, lá no Egito não foi diferente, né? Antes de sair mesmo, né, Deus mandava as pragas e endurecia aquele poder de Faraó em cima deles ali, com mais escravidão, mais jugo sobre eles. Quando saíram, os inimigos atrás, o mar na frente, né, certamente o diabo estava ali em cima, né, Satanás, assim, agora eu pego esse povo, né, agora eu acabo com eles. E eles continuaram, passaram o mar, depois do mar, sede, não tinha água. Já veio de novo a reclamação, o diabo mais uma vez insistindo ali, para aqueles israelitas, né, murmurarem, porque não tinha água. Depois o profeta se ausentou, aí já veio mais rebelião, rebeldia, idolatria. Então, se você olhar ali para Josué e Caleb chegarem lá na terra prometida, sem desviar o foco, pensa quantas dificuldades, quantas armadilhas o inimigo lançou, né? Quando estava perto lá, quem sabe, eu não sei exatamente a altura da distância, mas já veio também Balaão, os moabitas lá, né? Vamos misturar o povo, não tem problema, né? E se você trazer isso para um quadro de hoje, não é a mesma coisa, né? O Satanás hoje pensa, não, mas você deixou algumas coisas lá no mundo, lá no Egito, isso não tem problema, você pode continuar seguindo a Cristo, sendo um cristão, mas isso que você deixou lá para o mundo não é tão errado assim, né? Ou quem sabe os moabitas ali, não tem nenhum problema você se misturar um pouquinho, né? Não tem nenhum problema, você pode continuar sendo um cristão e se misturar. E nós vemos que sempre que eles colocaram o seu coração, seja numa coisa do Egito, seja nessa mistura, sempre deu problema. Então o cristão tem que sempre saltar fora disso, volta para a palavra, volta a olhar para a promessa, que ali você consegue caminhar com segurança. Amém? Louvado seja Deus. É isso que nós precisamos, irmão, tirar toda e qualquer coisa da frente, tudo aquilo que vem para nos distrair, para tirar o foco, tirar o cristão de olhar para o alvo. Nós temos que olhar para a palavra, olhar para a promessa, né? Em nenhum momento Deus disse para aquele povo, não, vocês podem seguir até uma altura, depois vocês podem abandonar Moisés aí, não preciso mais do profeta, né? Mas lá no meio chegou alguém e disse, não, mas Deus não fala só com Moisés, fala também conosco, né? Vamos fazer aqui, vamos fazer diferente, né? E se você olhar, não é diferente, não é a mesma coisa hoje? Não, Deus não falou só com Mombrana, eu também posso pegar a Bíblia aqui, posso interpretar e vai dar certo, né? Será se é assim mesmo? Né? Nós vemos que toda vez a palavra de Deus diz que o quê? Que o povo sem profeta faz o quê? Se corrompe. Então a palavra de Deus não pode falhar. Quando aquele povo deixou ali o profeta no deserto, houve corrupção. E hoje é a mesma coisa. Toda vez que você vê, irmão, alguém querendo deixar a mensagem de lado, não pode ter outro resultado a não ser corrupção. Não pode ter outro resultado, porque é isso que a palavra diz, e a palavra não falha. Amém? Então nós queremos continuar este caminho olhando para a mensagem. Ah, mas a mensagem está atrasada, é ultrapassada, a coisa já está perdendo. Não, não. A mensagem que eu leio, quando eu leio ela, o Espírito Santo fala que é como se o profeta estivesse pregando hoje. A mensagem é a coisa mais atualizada que nós temos, a Bíblia é a coisa mais atualizada que nós temos hoje. O diabo tenta fazer você pensar o contrário. Mas quando você olha para a palavra, você vê que essa palavra é viva, essa palavra é a mesma, ela não mudou. Amém? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Mas nós precisamos continuar, irmãos. Isso é o que estava no meu coração, é isso que eu queria transmitir para os irmãos, compartilhar para os irmãos nessa noite, de maneira que nós pudéssemos sair daqui com essa certeza, com essa segurança, de que nós não viemos até aqui para sermos confundidos agora. Não viemos até aqui agora para baixar a guarda e deixar espíritos, né,
ideias humanas, espíritos, né, mesmo às vezes até de dentro da mensagem, como o pastor falava aqui outro dia, tentar fazer nós tirar o foco, mudar a nossa direção. Não, nós continuamos olhando para a promessa. Deus não mudou, a mensagem não mudou, e nós precisamos manter isto vivo em nossos corações, porque é isso que a palavra diz, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar, que continuar, vai ter lutas, vai ter dificuldades, vai ter surpresas desagradáveis no caminho, mas nós sabemos que estas aflições, essas lutas, é que fazem você se aproximar de Deus, né? O cristão verdadeiro, se você é um cristão, tem o Espírito Santo, a sua obra é o quê? A Bíblia diz que a tua obra é ouro. Então, quanto mais vem fogo, mais aquele ouro é purificado, mais aquilo vai resplandecer na presença de Deus. Amém? Eu gostaria de ler aqui ainda, antes de nós encerrarmos, em Romanos 5. Se os irmãos quiserem acompanhar, Romanos 5, a partir do versículo 1. Paulo também falando aqui. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, né? Você ter paz com Deus. Eu não quero ficar contendendo com Deus, né? Eu não sei você, mas eu já tive momentos da minha vida em que eu fiquei contendendo, né? Fiquei tentando viver uma vida de uma maneira e alguma coisa de outra, e tentando misturar as coisas, mas aquilo não dá certo. Chega um momento em que você tem que, ou você se rende na presença de Deus, ou você não vai conseguir continuar. Então você precisa, a vida cristã é isso, é você se humilhar e se render para que Deus tome o controle, amém? Então paz com Deus é isso, onde você aceita a vontade de Deus. Mas se você não aceita, né, daí você fica contendendo, né, como Isaías disse, né? Lá no começo da Bíblia também, Deus tem uma passagem que eu não sei exatamente o versículo ali, né? O próprio Deus falando, né, que não vai contender com o homem para sempre. Então, aquele homem que não vive de acordo com a vontade de Deus está em contenda com Deus. E nós não queremos contenda com Deus, nós queremos paz com Deus, amém? Versículo 2: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Veja, né, Paulo não está dizendo, né, murmuramos nas tribulações, nos gloriamos nas tribulações. Então, se está difícil alguma coisa na sua vida, na minha vida, vamos dar glórias a Deus, louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Fomos chamados para ser verdadeiros adoradores, então vamos continuar adorando. Sabendo que a tribulação produz paciência. Versículo 4, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Versículo 5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia, louvado seja Deus. Então, se você tem tribulações, irmãos, isso vai produzir em você fruto da paciência. Vai produzir, Paulo disse depois, experiência. E depois da experiência, a esperança, e a esperança não te traz confusão, não. Mas você tem paz com Deus, você tem o amor de Deus derramado em você, amém? Isso é maravilhoso, isso me anima, irmãos, isso me faz sair daqui regozijando, agradecendo a Deus, porque realmente, né, quando vem as lutas, né, logo vem aquele espírito no teu ouvido, né, reclama, murmura, olha como você é um coitadinho, né, olha como só acontece errado com você, né, para os outros é mais fácil, para você é mais difícil. Não, louvado seja Deus, amém? Vamos continuar adorando a Deus, porque é assim que Abraão venceu, é assim que quem é crente em Abraão vai vencer também, é louvando a Deus, é agradecendo a Deus, sabendo que Ele está no controle do começo até o final, amém? Louvado seja Deus. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, irmãos, rapidamente, nessa mensagem, Atos do Espírito Santo, está aberto que vai ser fácil. Parágrafo 120, o profeta diz, isso é o principal, irmão. Se você não sabe distinguir entre café e feijão partido, se você conhece o Senhor Jesus Cristo e o poder da sua ressurreição, prefiro ter isso do que qualquer outra coisa. Sim, Senhor, ó que coisa, Deus, ancora-me aí, deixa-me descansar sob a árvore por onde a fonte flui tão livremente.
onde o Cordeiro é a luz e a alma dos salvos nunca morre. Deixa-me ancorar aí, ó que coisa, deixa-me sentar junto à árvore perene, quando a jornada desta vida terminar. Ó, o profeta diz aqui, né? Preste atenção, irmão. Não cobice as vãs riquezas deste mundo que se deterioram tão rápido. Procure ganhar aqueles tesouros celestiais, eles nunca passarão. Segure na mão imutável de Deus, segure em sua mão imutável, isso mesmo. Quando esta jornada terminar, se a Deus tiver sido fiel, belo e brilhante seu lar na glória, sua alma arrebatada verá. Uma noite destas, ou uma manhã destas, ou um meio-dia destes, sua alma será arrancada do seu corpo como um dente sendo extraído. Você está andando em linhas frágeis. Veja, né? Hoje, se você olhar aí fora, né, quanta gente está infartando, né, com 20 anos, 30 anos, 40 anos. Você pode fazer planos para a vida, né? Quem é mais jovem, aí, quando eu tiver 40, quando eu tiver 50. Mas tem gente morrendo tão cedo, né? Hoje ninguém mais sabe, né? Quanto tempo vai aqui, o profeta vem dizendo, né? Você está andando em linhas frágeis. Né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Se você tem aqui uma semana, um mês, um ano, 2 anos, né? Temos visto aí tantas coisas acontecendo. E o profeta diz assim, né? Você está andando em linhas frágeis que podem se romper a qualquer hora. Mas o que me importa? O que lhe importa? Pois ele o levantará com suas asas eternas. Ele o pegará quando essa alma sair daqui. Você tem essa certeza, irmão? Aleluia! Haverá alguém esperando no fim da estrada. Que coisa! Que coisa! Para sustentá-lo e envolvê-lo com seus braços eternos e levá-lo pelo vale da sombra da morte, para apresentá-lo além, sem defeito e irrepreensível perante o Pai. Então, por que nos preocuparmos? Por que nos importarmos com o que o mundo tem a dizer, ou com isto, ou aquilo mais? Enquanto tivermos a mão imutável de Deus segurando a nossa, com que vamos nos importar? Aleluia! Esta segurança que nós precisamos, irmãos. Não importa o que o mundo diga, não importa o que aconteça, quem sabe você pode ser até mesmo criticado, zombado, mas você continua segurando na mão imutável de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Aqui o profeta diz mais à frente no 128, né? Quando penso neste dia decadente e olho em volta e vejo a escritura na parede em cada nação, vejo que as bombas atômicas têm feito o povo tremer quando grandes governantes e tais, esse profeta visse a confusão política que está no mundo, né? Certamente ele pregaria esta mesma mensagem aqui, para nós olharmos este caos que está aí fora. Vocês deveriam ler o que dizem no Pentágono sobre essas coisas acontecerem. Deveriam ver o que esta nação, irmão. Deixe-me dizer algo. Estamos erguendo uma fachada grande e ousada, quando bem no âmago desta nação, eles estão freneticamente assustados. Você olha esses poderosos aí, os presidentes do mundo, né? Você acha que eles estão seguros? Eles vêm lá no microfone e falam, né? Tentando fazer um jogo de poder, ver quem que manda mais, quem tem mais poder, mas atrás disso, eles estão sendo consumidos pelo medo, porque eles sabem que a qualquer momento, tudo isso vai sair do controle, e não vai ter salvação para eles. Eles não têm essa segurança que você tem, meu irmão. Aleluia! Vocês sabem disso, melhor admitir a verdade, e vocês têm direito de estar assustados. Agora, para encerrar, só mais esse parágrafo, o profeta diz, né? Eu creio que ele está falando para nós, está falando para mim e para você. Só há uma pessoa que não tem direito algum de estar assustada, que é o homem ou a mulher que nasceu do Espírito de Deus. A bomba atômica é uma passagem para o céu, para o crente. Aleluia! Sim, Senhor, a morte não pode fazer nada a você, exceto uma morte rápida é uma glória rápida. Isso mesmo. Este manto de carne deixarei cair e me levantarei e lançarei mão do prêmio eterno e exclamarei ao passar pelo ar: adeus, adeus, doce hora de oração. Aleluia! O maior poder de Satanás é a morte, e Cristo venceu lá na cruz. Se a morte vier sobre mim, sobre você, a única coisa que a morte pode fazer é nos levar na presença de Deus. Amém? Louvado seja Deus, nada a temer. O cristão não tem nada a temer. Não tem nada para ficar confundido, para andar em temor, mas o que nós precisamos fazer é ajustar o foco, tirar tudo isso, né, que vem
para nos atrapalhar, para fazer você ficar preocupado, ficar ansioso, né? E você olha aí fora e vê, né, igrejas e evangélicos pensando, e vamos ter que colocar mais um deputado lá, e mais outra deputada, e um presidente, e um governador, e um prefeito. Não, irmão, nossa salvação não está neste mundo, nossa salvação vem de cima, aleluia! Louvado seja Deus, vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Nossa salvação vem do alto, né? O diabo pode até pensar que vai nos encurralar, que vai pegar esses crentes. Não, nós não precisamos ter medo nenhum de poder algum nessa terra. Nunca, jamais, algum poder aqui pôde prevalecer contra a obra de Cristo. E não é agora que isso vai acontecer, não. Agora, assim, a obra de Deus vai prevalecer e a noiva será arrebatada e nós estaremos logo com o nosso Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Temos aqui alguns pedidos de oração. Oração em favor do irmão Felipe Roque, que estará de aniversário amanhã. Oração em favor de Henrique, que sofreu queimadura de 3º grau. E oração em favor do tio do encarregado do irmão Dirceu. Também esses 3 pedidos. E também tem uma oração para uma peça de roupa. Luiz de Quadros, que está aqui. Eu creio no poder da oração. Essa palavra que nós lemos, essa palavra que cremos diz para nós orarmos sem cessar. Orar porque Deus ama falar com seus filhos e nós precisamos sempre falar com Ele, porque Ele é a fonte da nossa segurança, Ele que nos abençoa, Ele que nos direciona. Né? Se o diabo conseguir lançar alguma nuvem de poeira para fazer você confundir alguma coisa, é Ele que vem e traz a luz de novo. Né? O salmista diz, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a Tua palavra, Senhor. Amém? E nós sempre devemos orar, né? Falar com Deus. Eu creio que podemos orar também, irmãos, por aquelas crianças ali, né? Tiveram essas tragédias, né, de Santa Maria e também lá em, acho que é Betim, né, crianças com queimaduras ali, os irmãos têm acompanhado na internet, nós já oramos aqui na quarta-feira e vamos continuar orando. Sabemos que há um espírito nesta era que não quer ver as crianças e adolescentes, né, não quer ver eles em paz, e tem vindo, né, com tragédias, com espírito, com influências negativas sobre nossas crianças, sobre nossos filhos, mas nós cremos num Deus que pode nos conduzir e nos guardar de toda esta opressão maligna, amém? Nós podemos andar, como o profeta disse ali, né, sem estar assustado, nós andamos seguros, confiantes, porque o nosso Deus é maior, amém? Louvado seja Deus, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por esta noite de estarmos aqui reunidos em torno da Tua palavra, Senhor. Ó, Pai Santo, a nossa alma se regozija, se alegra quando podemos se assentar à mesa na Tua casa, Senhor, e receber o pão que o Senhor tem para nós, Senhor. Sabemos que isto é vida para as nossas almas, Pai, isto é que nos edifica e nos faz dar um passo a mais, Deus. Muito obrigado, Senhor, por Tua provisão, por Tua providência nesta noite, por cada irmão, cada irmã que veio aqui, Senhor. Eu oro agora, Senhor, por esses pedidos de oração. Senhor, Tu conheces as necessidades de cada um, Pai. Nós oramos pelo Felipe Roque, que estará de aniversário. Pedimos, Deus, que o Senhor abençoe ele, Senhor, guie os passos dele, Senhor. Que ele seja dirigido por Ti, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Abençoa, Pai, e que tenha saúde, muitos anos de vida. Abençoa também, Senhor, o Henrique, que sofreu queimaduras. Sabemos, ó Deus, que Tu és o médico dos médicos. Tu és aquele, Pai, que pode operar sem deixar nenhum sinal. Tu és aquele que não precisa, Pai, de um remédio, não precisa de uma faca, de uma cirurgia. Mas o Senhor é um médico supremo que opera em qualquer ocasião, Pai. Mesmo a morte, Senhor, o Senhor pode trazer de volta à vida. Então nós oramos pela cura do Henrique, que ele seja restaurado, Pai. Seja restaurado e possa ficar bem, sem nenhuma sequela, sem nada, Pai, nenhum dano. E tudo seja conduzido por Ti, Pai. E oramos também, Senhor, pelo tio do encarregado, irmão Dirceu, que trouxe aqui seu pedido de oração. O Senhor conhece a necessidade, Pai, conhece qual que é o problema, qual que é a dor, qual que é o espírito que tem se levantado contra esta pessoa. E nós oramos agora e repreendemos todo o mal, no nome santo de Jesus Cristo. Nós repreendemos no Teu nome, pois sabemos que no Teu nome há poder, Pai. Tu nos deu autoridade, nós temos essa autoridade no Teu nome, Pai. Nós repreendemos isto, Pai, e esta peça de roupa, oramos, Deus, e abençoamos ela, que ela saia daqui ungida, Pai, ungida pelo Teu Espírito Santo, e a pessoa que for usar ela seja abençoada e receba a bênção, a cura que ela precisa, Pai. Ajuda, Senhor, e que todos estes pedidos de oração sejam, Pai, testemunhos para a glória, Pai, para engrandecer o Teu nome,
Nós viemos aqui para te adorar, para engrandecer o teu nome, e podemos fazer isso hoje, vamos fazer amanhã, sempre que estivermos aqui. Este será o nosso propósito, Pai, engrandecer o teu nome, honrar o teu nome, pois não há ninguém digno de honra, Pai. Sabemos que tudo que temos, tudo que conseguimos é por tua graça, é por tua misericórdia, é teu favor sobre o teu povo, sobre os teus filhos, Pai. Abençoa estas pessoas, Pai, cada mão que está levantada, quem sabe, sinalizando um pedido, Senhor, sinalizando uma necessidade. Nós oramos agora, intercedemos, Pai, que a cura venha, a libertação venha, a bênção que está sendo buscada venha, Senhor, em favor do teu povo. E que o inimigo, mais uma vez, seja repreendido, seja envergonhado, Pai. E que os teus filhos sejam abençoados e possam caminhar, Pai, em tua presença, possam te adorar, te louvar, Pai. Pois sabemos que o Senhor é o mesmo, não mudou. O Senhor não mudou, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E nós te agradecemos, louvamos por isso. E saímos daqui, Pai, felizes, regozijando, agradecendo por tudo, Pai. Antes mesmo de receber, a fé já diz, Pai, que podemos agradecer, sim. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor está fazendo em favor do teu povo. No santo nome de Jesus eu oro. Despede-nos, Senhor, em paz, que possamos voltar para os nossos lares, Pai, e que essa doce presença do Espírito Santo nos acompanhe, nos guie, nos conduza em nossas famílias, Senhor. Que todo espírito contrário, de contenda, que venha perturbar os teus filhos, seja repreendido, Pai. Mas que possamos andar, Senhor, debaixo da tua unção, debaixo da tua presença, Senhor. E que, ó Pai, o teu Espírito Santo possa completar aquilo que porventura eu não tenha falado aqui, mas que o teu Espírito Santo continue falando a cada coração. No nome de Jesus eu oro e agradeço. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a cada um. Vão em paz. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez para adorar ao Senhor, para receber mais uma porção dele. Amém? Vão em paz, em nome de Jesus.